Esse é sem dúvida um dos componentes que mais gera dúvida para quem quer montar um PC ou para quem já tem um PC. Tenho certeza que mesmo você que já montou o seu PC não está usando direito. E você que está montando o seu PC, você precisa parar de cometer esses erros, porque tem muita coisa sobre memória RAM que eu tenho certeza que você não sabe ou que você entendeu errado. Você está procurando memória RAM e aí bater aquela dúvida, qual que é a geração certa, DDR4, DDR5, qual clock escolher? Como que você vai saber se ela é compatível com a sua placa-mãe ou não? Você precisa de um módulo ou dois? Quanto de memória RAM você realmente deve colocar? O que é XMP, DOCP, Expo? Será que ligar isso aí tira a garantia? E se misturar memória diferente, o que acontece? Pois é, eu sei que parece complicado, mas aqui você vai aprender o básico e o avançado sobre a memória RAM e tirar algumas dúvidas, e inclusive acabar com alguns mitos populares sobre a memória RAM. E de quebra eu vou ajudar você a escolher a melhor memória RAM para o seu PC. E olha, para começar, a memória RAM faz diferença, desde os PCs mais baratos até os mais caros. E olha só, se você já tem memória instalada, você pode ter pago por uma tecnologia que não está ativada e você não está usando, você está perdendo performance de graça. Quer dizer, de graça não, porque você pagou por ela, né? Então fica aí até o final que eu vou te mostrar o passo a passo e como entender, escolher e aproveitar melhor a memória RAM do seu computador. Primeiro vamos falar de gerações e compatibilidade. DDR3, DDR4, DDR5. Cada geração tem um encaixe físico diferente. Não tem como confundir ou instalar errado, porque não vai encaixar. Quer dizer, com um pouco de força e jeito, acaba encaixando. Então, se não bate o encaixe, é porque a memória simplesmente não é compatível. Hoje no mercado, você basicamente vai lidar com DDR4 e DDR5. Se você tem um processador Intel de 12ª, 13ª ou 14ª geração, sua plataforma pode ser DDR4 ou DDR5, mas presta atenção, nunca os dois juntos. A escolha vai depender da placa-mãe que você comprou. Então, o processador suporta DDR4 e DDR5. A placa-mãe também suporta DDR4 ou DDR5, mas não ambos na mesma placa-mãe. É o processador que suporta as duas memórias. A placa-mãe, ou ela vai ser DDR4 ou ela vai ser DDR5. Agora, no caso da AMD, os Ryzen da série 1000 até 5000, eles usam o socket AM4, que só funciona com DDR4. É até fácil, né? AM4, DDR4. Já os Ryzen da série 7000, os 8000G com gráfico integrado, os Ryzen 9000 e os que vêm posteriormente, esses usam o socket AM5, que só funcionam com DDR5. Então, AM4 DDR4, AM5 DDR5. E presta atenção porque isso aí implica diretamente nos upgrades. Se você sair de AM4 para AM5, por exemplo, não dá para aproveitar as mesmas memórias. Você vai precisar trocar a memória e placa-mãe, vai precisar trocar tudo. Tá, mas como que faz para eu confirmar a compatibilidade? Eu não sei nada sobre isso. Bom, é bem fácil. Na verdade, você pode consultar o manual da placa-mãe. Eu sei, ninguém leu o manual. Mas também pode, no site oficial do processador, você pode consultar o Tech Power Up, é só colocar aí no Google, ou senão você pode usar ferramentas como a da Corsair, tem o Corsair Memory Finder, que inclusive vai checar a lista QVL do fabricante da sua placa. Calma, você já vai saber o que é QVL, você não vai sair sem saber nada aqui desses nomes estranhos. E aí, se o modelo da memória estiver no QVL, você tem a garantia de que funciona. Se não tiver, pode até funcionar, mas sem a validação oficial. O QVL é o Qualified Vendor List, ou a lista de vendedores qualificados, aqueles que testaram o produto para funcionar com aquela placa-mãe. Então, claro, não quer dizer que se a memória não está no QVL da placa-mãe, ela não vai funcionar, porque isso às vezes demora para atualizar aquela lista, mas não é garantido que vá funcionar se não tiver no QVL, pelo menos com os clocks mais altos. Agora vamos falar de quantidade. Em 2025 esquece 8 GB, né? Isso aí já não dá conta de jogos modernos e nem de multitarefa. Hoje o ideal é de 16 a 32 GB, de preferência em 2 módulos, mas presta atenção, quanto mais paints você instala, mais você sobrecarrega o controlador de memória. Em algumas plataformas, especialmente a AMD M4 e também Intel de gerações anteriores, usar 4 módulos de memória pode forçar você a reduzir a frequência e pode até gerar instabilidade
instabilidade. Pois é, se você está tendo instabilidade, pode ser culpa da quantidade de módulos e no clock que você está trabalhando. Então, se você precisa de bastante memória, é preferível você comprar 2 módulos maiores em vez de 4 menores. Isso garante mais estabilidade e menos dor de cabeça. Ou se não, você comprar os 4 módulos, mas trabalhar em clocks menos agressivos, por assim dizer. Então, a plataforma suporta até 6.400 megatransfers. Talvez o ideal seja pegar módulos 6.000 megatransfers com uma latência mais baixa. E eu já vou falar de latência também. E qual que é a velocidade ideal de memória para cada plataforma? Bom, no caso da AMD M4 até os Ryzen 5000, o suporte oficial é de DDR4 3200, mas o ponto de equilíbrio mesmo é o DDR4 3600, que inclusive é o clock que a gente utiliza na nossa bancada de testes. Nos Ryzen 7000 e 8000G, que já estão no socket M5, o suporte oficial é DDR5 5200, mas o famoso sweet spot, ou ponto doce, que tradução horrorosa, né? Ele tá no DDR5 6000 com a latência CL30. Já os Ryzen 9000, eles vêm com suporte oficial até DDR5 5600, mas na prática também rodam muito bem em 6.000 megatransfers. Na Intel, processadores de 12ª até a 14ª geração suportam DDR4 3200 ou DDR5 na faixa de 4800 a 5600 megatransfers, dependendo do modelo e da placa-mãe. E os novos Intel Core Ultra já trazem suporte nativo a DDR5 7200 e podem ir além, DDR5 8400 ou clocks ainda mais altos, utilizando ali os módulos mais avançados como os Sealed-in. Agora, aqui tá um erro clássico que mesmo quem já é mais experiente provavelmente já cometeu. Você que acha que manja tudo de memória pode ter errado. Não adianta amadurecer só a frequência e esquecer da latência. Por exemplo, uma memória DDR5 6000 CL36 pode ter praticamente a mesma latência real de uma DDR4 3600 CL16. Em jogos, principalmente, a latência costuma ter um impacto maior. Já em tarefas como edição e renderização, a largura de banda, ou seja, a velocidade em megahertz ou megatransfers, pesa mais. Por isso, sempre compara a latência real em nanosegundos e não somente em números grandes de frequência ou de megatransfers. A latência é bem importante. Ah, mas eu já comprei memória, já tô com ela instalada no PC, isso aí não serve de nada. Então presta atenção, porque a memória não roda sozinha na frequência máxima que está escrita na caixa. Para isso existem os perfis XMP, no caso da Intel, e Expo, no caso da AMD. É importante observar que o XMP também funciona em AMD, principalmente em sistemas mais antigos, tá? Pois é, eu já ouvi falar desse negócio, irmão, o que é? Bom, basicamente eles são conjuntos de ajustes de frequência e timings que você ativa na BIOS para liberar a velocidade correta. Se você não ativar, a sua memória pode rodar numa frequência muito mais baixa. E afinal de contas, você pagou por 6.000, 3.200 megatransfers, que seja, por que você vai ficar usando a 2.400, 4.800 megatransfers? Não faz sentido, né? Mas como é que você sabe se isso está ativo ou não? É bem fácil, você pode usar o CPU-Z na aba Memory ou até o próprio gerenciador de tarefas do Windows. Para ativar é simples, você entra na BIOS, vai até a parte de Overclock ou AI Tweaker e seleciona o perfil XMP ou Expo. Isso em placas-mãe mais modernas normalmente está logo ali na página inicial, tem um botãozinho que você clica lá, a opção já ativa o XMP ou Expo. Inclusive, as memórias têm diferentes perfis. Você pode pegar uma memória que tem 1, 2 ou 3 perfis XMP, Expo, DOCP, que sejam. Então, dá uma conferida, o clock que vai aparecer na frente. Ele mostra para você que foi ativo do XMP1 ou perfil 1, perfil 2, perfil 3 e qual clock latência. Se você vai combinar com mais memórias, talvez seja interessante você colocar um clock mais baixo que vai ter uma latência mais baixa também. Então, memórias mais rápidas não significa somente o clock ou os megatransfers, mas sim a latência. Os diferentes perfis significam que a memória pode, apesar de ser mais rápida, trabalhar também com latências mais apertadas, o que, como eu já mostrei para vocês no cálculo, às vezes compensa bem mais e vai estar mais estável para você. Então você vê como é que é simples, né? Só uns cliquezinhos ali e você já vai finalmente usar tudo o que a sua memória tem para oferecer. Pô, Robson, mas esse negócio aí de ligar a XMP, Expo, DLCP não perde a garantia, não? Eu vi um pessoal falando aí que perde a garantia. Bom, tecnicamente, alguma fabricante pode considerar isso como overclock. É bom lembrar que o XMP, DLCP ou Expo, tecnicamente ele é um overclock, mas não quer dizer que você vai perder a garantia. Apesar de alguns fabricantes colocarem isso ali nos termos, isso é meio que uma precaução. Eles não têm como constatar se você usou... Ai, não podia falar. Eles não têm como saber se você usou o DOCP, XMP ou Expo ou fez overclock no chip ou na memória, ou seja, no processador ou na memória. Então, tecnicamente não, e é meio praxe que todo mundo já utiliza esse XMP ou Expo. É claro que é sempre bom lembrar que se você vai extrapolar os limites, nem as memórias não são certificadas, né? Se ela é certificada para 6.000 megatransfers, 6.200, 6.400, 8.400 que seja, aquela é a frequência para qual ela foi certificada
certificada. Você não vai perder a garantia da memória utilizando o Expo e do processador ou da placa-mãe também não. Eles são tecnicamente certificados para isso, por isso que tem o QVL, que significa que alguém já testou aquelas memórias naqueles clocks para saber que eles são compatíveis. Então, não só você pode, como você deve ligar o XMP para aproveitar toda a performance que tem na sua memória RAM. Mas é bom lembrar, se está escrito na caixa que é 6.000 megatransfers, para chegar nesse clock você precisa ativar o XMP, Expo, DLCP, ou seja lá o que for que tem aí na sua placa-mãe, senão você vai estar usando com um clock bem mais baixo e isso vai penalizar a performance. Agora, de nada adianta você fazer tudo isso também se você instalar errado a memória. Pô, mas como é que vai instalar errado? Se instalar errado não funciona, né? Se você usar só um pente de memória, ele sempre vai funcionar em single channel, não importa o slot que você vai colocar. Ah, mas a minha placa-mãe só tem 2 slots, então não faz diferença. Mas ela tem 4 slots, não faz diferença. Um vai funcionar sempre em single channel. Mas quando você usa 2 módulos de memória, o fundamental é instalar nos slots corretos para ativar o dual channel. Isso não significa que você vai ter que entrar na BIOS para ativar nenhum recurso. Você colocar nos módulos certos, automaticamente ativa o dual channel. Na maioria das placas-mãe que tem 4 slots, o correto são o segundo e o quarto slots, que são chamados de A2 e B2. Ou, se você quiser facilitar, são os slots mais distantes. Você coloca no mais distante, pula um slot e coloca no outro. Então, diferente da crença popular, não são os slots mais próximos, e sim os mais distantes. É claro que isso pode mudar de plataforma para plataforma. Estou generalizando aqui nas plataformas mais modernas. Nas mais antigas, pode ter uma configuração diferente, e se você for usar, tipo, sei lá, um Xeon ou algum processador ou placa-mãe que tenha 4 slots de memória de cada lado, totalizando 8, isso pode mudar também. E para instalar é muito fácil. Coloca no slot mais distante, não precisa colocar muita pressão, senão vai acontecer um pequeno acidente conhecido na internet como o dobramento de memória, que não é uma coisa positiva. Se tiver a trava na sua placa-mãe dos 2 lados, você levanta a trava. Se não tiver, você vai encaixar no slot que não levanta e travar no outro. É só pressionar até ouvir o clique, não precisa tirar a água do seu PC. Nada exige tanta força no seu PC. Ah, mas eu coloquei nos outros slots e funcionou. Bom, até funciona, mas dependendo do sistema vai funcionar só single channel. A gente espera que hoje as fabricantes já tenham resolvido isso. Em qualquer posição que você coloque alternando, eles devem funcionar, mas é sempre bom instalar nos corretos. E a informação tá onde? No manual. Pois é, procura o manual da fabricante. Então a regra prática é instala nos slots mais distantes e de maneira intercalada. E se ficar na dúvida, consulta o manual da placa-mãe. Esse detalhe simples pode fazer uma diferença muito grande no jogo e pode principalmente fazer você perder performance em jogos, 10, 20, até 50% de performance em casos mais extremos. Então não adianta nada comprar memória e não estar instalada corretamente. E já que a gente está falando de configuração, vamos falar de Dual Channel, Quad Channel e DDR5. O Dual Channel ele dobra a largura de banda da memória, ou seja, ele dobra o tamanho da via para transitar informações da sua memória para o seu processador. O Quad Channel ele existe, mas ele é para plataformas high-end voltadas para workstation. Já o DDR5 ele tem uma novidade, cada módulo é dividido em 2 subcanais, mas isso não substitui o Dual Channel tradicional. Ainda precisa de 2 módulos para ativar o recurso de verdade. E não, colocar 4 módulos não ativa o Quad Channel, porque o Quad Channel não diz respeito à quantidade de memórias, mas quantos canais tem na sua plataforma. E essas plataformas são Dual Channel. Então se eu colocar 4 memórias ainda vai ser Dual Channel? Sim. Ah, mas eu não vou ganhar performance. Não, mas você vai ganhar mais capacidade de memória e armazenamento. Ah, mas é exagero, né? Como que pode mudar a performance? Quer saber o impacto real disso aí? Se você usa uma APU, ou seja, um processador com vídeo integrado, o Dual Channel é obrigatório. Nesse caso aí, a memória RAM também funciona como memória de vídeo, já que o gráfico integrado não tem memória dedicada com a sua placa de vídeo. E rodar em single channel pode derrubar de 30% a 50% do FPS, ou seja, você comprou a APU e tá usando metade da performance dela porque não tá usando em dual channel porque você instalou errado ou porque comprou um módulo só. Já se você usa uma CPU com placa de vídeo dedicado, o ganho médio é de 10%, 15%, mas em casos extremos aí como o Battlefield 6, teve usuário que reportou perder metade da performance porque não estava utilizando o dual channel. Outra dúvida, eu posso misturar memórias diferentes? A resposta é até dá, mas não é o ideal. Se você misturar frequências diferentes, o sistema sempre vai cair para mais lenta. Se você misturar tamanhos diferentes, parte vai rodar em dual channel e parte em single channel, ou chamado flex mode. Ele funciona, mas não é a configuração mais estável e nem a mais rápida. E se você for misturar módulos de diferentes marcas, aí você pode misturar chips diferentes, vai ser bem difícil ele conseguir encontrar a latência ideal e também o clock ideal. Ele sempre vai igualar pela mais baixa, então não faz muito sentido
sentido. Você pagou mais caro pelo módulo, mas vai funcionar como se fosse uma memória mais barata. Outra novidade que você também pode ter ouvido falar são as memórias Sealed-in. E o que é isso, afinal? Bom, eles são módulos mais modernos. Eles trazem um clock driver integrado na própria memória. Isso permite frequências altíssimas como o DDR5 8400 com mais estabilidade. Porque, de novo, o controlador aqui para o clock vai estar na sua memória e não dentro do processador. Inclusive, eu já testei alguns kits da Corsair aqui que são voltados especialmente para a plataforma Intel Core Ultra. Eles aproveitam bem esse recurso e aí você consegue subir o clock. Nas plataformas AMD M5 ainda não dá para chegar a clocks tão altos, tirando vantagem, por assim dizer. E se você está comprando memória, você deve ter ficado confuso. Por que tem tanto modelo diferente da mesma fabricante, de fabricantes diferentes, e mesmo com um clock igual, o que muda de uma para outra? Tem algumas características das memórias que são bem importantes. Eu peguei esse aqui como exemplo porque é bem interessante. Elas são memórias que podem ter o mesmo clock, podem ter configurações praticamente idênticas, inclusive com RGB, mas tem uma diferença importante aqui, você notou? Pois é, elas podem ser basicamente iguais, só que a diferença física delas é importante. Se você vai utilizar um air cooler, principalmente aqueles coolers tower, que são em pé, esses módulos maiores podem não caber embaixo. E aí existem esses módulos low profile, então eles são perfil baixo, que é justamente para você encaixar embaixo, sem precisar levantar a fan e perder um pouco da sua eficiência. Aproveitando, vamos pegar o lineup da Corsair para fazer o comparativo. Tem a Corsair Vengeance DDR5 6000 CL30. O custo-benefício, ela entrega uma performance muito boa, sem você precisa gastar muito. Aí tem a Vengeance RGB DDR5 6000 CL30, praticamente o mesmo kit, só que com iluminação RGB, para dar mais FPS. E tem a Dominator Titanium, essa daí é a topo de linha, ela traz os chips selecionados para maior margem para overclock. Aí traz também um acabamento premium, um design diferenciado, né? Mas na prática, a performance entre elas é parecida. O que muda é a estética, a altura do dissipador, ter RGB ou não ter RGB, e a possibilidade de ajustes avançados. Então a quantidade de perfis XMP, e como eu falei, os chips selecionados, de repente você pega uma linha que é de entrada ou uma linha que ela não é premium, os chips eles vão alcançar aqueles clocks, mas para overclock de repente não é o melhor. Esses normalmente são chips selecionados, alguns até selecionados pelos próprios engenheiros à mão, né, para testado ali para ver quais clocks eles conseguem atingir. Eles alcançam clocks mais altos e com maior estabilidade. Nem todos os chips de memória nascem iguais. Eles são selecionados para virarem premium. E se quiser ver testes práticos de desempenho, já tem vídeo no canal comparando configurações. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual que é o seu kit de memória. Alguma coisa que tinha aqui no vídeo você não tinha feito ainda, você já sabia de tudo isso, aprendeu alguma coisa? Quer adicionar alguma informação importante? Deixa aí nos comentários, aproveita. Vira membro também, se você quiser mais informações. Não, você ainda fica em dúvida, vira membro do canal, participa do nosso grupo do Telegram para não esquecer nada. Às vezes você tá com falta de memória. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.